Boa. E eu, e eu tô numa fazenda. Porque é tão longe que o áudio da Laure chega baixinho. Bem baixinho, Laure. Vou usar o fone de ouvido. Tem mais alguém? Olá, Eu eu sou sou a. Sabrina. Oi, Sabrina. Quem é? Atrapalhando só pode ser a Jobis. Fala aí, Jobis. Boa! Você está ajudando muito a minha autoestima. Valeu, hein? Jobis, eu tô com o nome da Marilis, da minha filha. Vou resolver isso aí. Mas, assim, é um codinome, assim. Então, eu não sou a Marilis, tá? Mas é isso aí. Mais alguém? Oi, eu sou a Juliana de Palhoça. Oi, Ju. Oi. Oi, eu sou a Micaela de Criciúma. Oi. Oi, eu tô entrando agora, para dizer o nome, né? Sou Nívia Mara, de Fortaleza. Nossa, que legal. Eu já me apresentei aqui. Olá, eu sou Sabrina de Brusque. Oi, Sabrina, saudades. Tem mais alguém? Temos aí a Sigrid, Uhum. que eu não sei se está com algum problema de áudio, e a Renata. Tá. Oi. Aí. Fala mais um Olá. pouquinho, Sigrid, para ela te ver. Oi. Conseguiu me ver? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Eu sou Ótimo. sou de Santa Catarina. Obrigada. Olá, tudo bem? Conseguiu me ver? Não estou ouvindo. Sim, Ai. não estou ouvindo. Ai, meu Deus. Deu? Pronto? Consegue me Deu? ver? Deu? Deu. Sim, Ah, então tá. estou ouvindo. Prazer. Tá? Uhum. Ótimo, tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Ótimo. Camila, você vai me orientando, porque eu estou vendo só algumas pessoas, tá? Quando tiver encerrado, me fala que eu começo. Podemos começar, eu acredito, porque o povo que iria se apresentar se apresentou. Ok. Então, gente, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Agora eu estou como Eliette, psicóloga, psicodramatista e mediadora de conflito, né? Essa é a minha formação. E o meu trabalho mais importante que eu acho é que sou doutora de besteirologia. Ah, besteirologia. Besteirologia, onde eu trabalho nos hospitais, né? E onde o meu nome do meu papel é doutora Risotril. O que eu gostaria de conversar com vocês e compartilhar na realidade é a minha atuação, né, nos hospitais. Mas antes a gente vai fazer uma dinâmica de conhecimento, que é o seguinte: eu gostaria que cada um de vocês rapidamente e assim, espontaneamente, sem pensar muito, cada um de vocês falassem para mim um grande mico que aconteceu na vida de vocês e que vocês deram muita risada e sentiram muita vergonha, tá? Então, rapidamente, cada um de vocês vai dizer para mim, olha, eu levei mico em tal ocasião. Pode ser? Sim. Todo mundo concorda? Eu não estou vendo. Todo mundo fala oi, concorda, fala concordo? Oi, concordo. Ok. Quem mais? Todo mundo? Você Ok. que concordamos. Sim, concordo. Muito bem. Gente, eu posso começar do meu grande mico? Pode ser? Pode. Bem, gente, o meu grande mico, e que eu senti realmente um grande frio na barriga, e eu falei, meu Deus, como é que aconteceu isso comigo? Foi que eu estava no hospital, aqui em Erechim, na recepção, e como eu gosto muito de dançar, e nos Amigos da Alegria, que é o nosso projeto, a gente tem um conjunto
E a gente canta muito. E o que aconteceu? Um senhor, ele estava bailando, né, sozinho, um gaúcho, né, um gaúcho trilegal. Ele estava bailando e eu convidei ele para dançar. Convidando ele para dançar, o que aconteceu? Depois ele falou para mim assim, olha menina, eu quero casar com você para você cuidar das minhas vacas. Eu gostaria realmente que você fosse para minha fazenda e você, pode ser, eu vi que você é bem alegrinha e eu vou pedir permissão aqui para o diretor e eu quero casar com você. Eu fiquei numa saia justa muito grande, porque ele queria realmente que eu cuidasse das vacas. Gente, foi verdade. Ele queria que eu cuidasse das vacas dele na fazenda. Então, com uma dança que eu tive, eu fui pedindo em casamento, mas não deu certo. Eu me sentia, gente, extremamente constrangida, porque eu simplesmente dancei com uma pessoa lá e ele falou para mim, olha, você do jeito que você é, tirando essa máscara, você pode ir lá cuidar das minhas vacas que eu quero casar com você. Então, esse foi um grande mico que aconteceu comigo, gente. Até hoje, o pessoal dos Amigos da Alegria fala, olha, cuidado quando você vai dançar, hein? Você vai levar um mico. Então, esse foi um mico. Próximo mico, gente. Eu fui buscar uma bola que estava em cima da fossa, a fossa quebrou, caí na fossa, meus irmãos me lavaram com mangueira porque tiveram nojo. Ah, não acredito. Legal, legal. Outro mico, gente, para dar risada. Eu lembro. Desculpa, Opa, pode falar, pode falar. Acho que a Lauri tá falando. É que o áudio dela tá vindo de Timbé. Lauri. Não, eu ia dizer, é por isso que você tá na fazenda, Eliette. Oi? Cuidando das vacas. Ela é por isso que você tá na fazenda agora? Cuidando das vacas, e Eliette? Oh, meu Deus do céu, nem fala. Qual é o próximo mico, gente? Que vocês sentiram um pouquinho de vergonha. A Lauriane O mico foi no ônibus, como todos os micos são. Eu enjoo muito no ônibus e uma vez antes de voltar da faculdade para casa, eu tomei um sorvete muito bom. E eu sentei atrás no ônibus e veio uma senhora do meu lado. E a senhorinha veio contando da vida dela e tal, e dos problemas e tal. E eu olhava para ela e eu tava enjoando. E eu senti que eu ia vomitar. Daí eu falei pra ela, tu pode me esperar um pouquinho? Daí eu virei pro lado, fiz... Daí eu fechei a sacola. Eu falei, desculpa, pode continuar. Daí ela fez... Meu Deus! Você está vendo? Eu falei, não, tá tudo certo. Mentira, tava podre por dentro. Foi horrível. É um grande mico, né? Nunca mais Só que legal. Legal. Próximo mico. Pode ser eu agora? É? Pode? Pode. Então, o meu grande mico foi uma vez, quando eu morava em Florianópolis, eu morava sozinha com uma outra colega, e aí era meu dia de levar o lixo na rua, e eu fui bem de tardezinha, que é um horário... Assim, eu tenho um resíduo visual muito, muito, muito pequeno, só que de tardezinha ele não existe. E eu resolvi levar o lixo nessa hora, e aí eu saí com 2 sacolas de lixo, e aí a vizinha tinha uma cachorra, e pra mim, na minha pouquíssima visão, a cachorra era da cor da calçada. Resultado, eu tropecei na cachorra e caí de todo o tamanho por cima dela com as sacolas de lixo. Meu e foi muito engraçado, porque eu não consegui levantar, a cachorra ficou tão assustada que ela nem me mordeu, gente. Ela ficou embaixo de mim, pensando, quando esse ser humano vai sair de cima de mim? E a minha colega veio na porta, olhou pra mim, olhou pra cachorra, olhou pros lixos espalhados e disse assim, tá tudo bem? Legal. Nossa, que mico. Mais alguém pra gente se aquecer um pouquinho? O primeiro mico que veio na cabeça, posso falar? É a Sabrina. Sim. O primeiro mico que me veio na cabeça foi numa apresentação de colégio. E eu fazia participava de várias e me chamaram e não deu tempo de colocar toda a roupa. E aí eu tava de meia calça, só coloquei uma camiseta por cima que tinha lá e fui passando por cima da arquibancada toda, assim, de meia calça, de camiseta, e eu declamei a poesia que eu tinha assim. Eu não me conformo até hoje que eu fiz isso. Que loucura! Essa foi para não perder a apresentação, eu fui do jeito que eu tava, porque eles já tinham chamado 3 vezes, vieram lá, ou tu corre ou a gente perde. Eu disse, não podia botar meu grupo a perder, daí eu fui do jeito que eu tava. Ai, que cena!
Legal, essa foi legal. Que mais, gente? Quem está aquecido para falar o seu mico? Eu posso falar o meu. Uma vez eu estava indo no salão de beleza, né? Fazer a mão, não me lembro bem o que ele estava fazendo. E aí eu desci do carro bem atucanado, assim, com horário marcado, tudo. Quando eu fui entrar no salão, eu, pum, bati no vidro. Sabe quando me deu aquela sensação do passarinho, quando o passarinho bate no vidro, assim, que ele não vê que o vidro estava fechado. E aí eu bati a cabeça, assim, na hora, fiquei super mal. Eu pensei, entro no salão ou não entro agora? Eu olhando a cara das pessoas lá dentro, imaginando, né, a cena, e eu batendo a cabeça. E é isso, aí acabei entrando, mas me senti constrangida no momento um pouco também. Sim, nossa, é verdade. Ai, meu Deus. Próximo. Muitos micos, gente. Olá. Oi. Pode falar. Então, o meu é um mico trauma, né? Também foi na escola, adolescência, e tinha uma apresentação no Dia das Mães, e a sala tinha que fazer o trabalho, e na hora de subir no palco, ninguém subiu, só eu. Eu travei, comecei a ficar vermelho, entreguei o microfone para a mulher, e saí todo vermelho, e o pessoal começou a ficar me chamando de tomate. Aí ainda passou uma semana, eu indo na escola e o pessoal dizendo, ó o tomate, ó o tomate. Nossa, que bullying, né? Nossa, deu uma travada. Como a gente lembra, né, gente? Mais alguém? Tem um mico? Oi. Oi. Andréia. Oi, Andréia. O meu mico foi uma vez que eu fui fazer uma apresentação num auditório, assim, e tudo. E foi a primeira vez que eu fui falar para muitas pessoas e tudo. E daí eu resolvi ir mais, assim, aprumada, né? Mais chique. Só que eu não tenho muita habilidade para usar salto. E resolvi colocar um salto para ficar mais elegante e tudo. Não deu muito certo, porque eu caí daquela maneira, assim. E esse aí foi o mico que eu lembrei agora. Andréia, tá cortando. Oi? Cortou. Tá cortando para mim aqui a tua fala. Tá cortando? Pegou alguma coisa do mico? Nenhuma parte? Não. Deu para entender. Deu para entender. Queres que eu repita, Eliette? Queres que eu repita? Dá pra... Sim, repete rápido o que é. Uma vez eu fui fazer uma fala, assim, num grupo maior, e eu não sou acostumada a usar salto. E fui de salto, porque era a primeira vez, e para me sentir mais arrumada e tudo. E acabei resbalando, assim, e me rindo pro chão. Nossa! Não sabia, né? Até hoje, assim, não sei usar de salto. E foi um mico, né? Isso já aconteceu comigo também. Aconteceu contigo também? Frequentemente acontece isso comigo. Nossa, é realmente um mico. Tenho tanto mico na vida, qual que eu vou contar? E me veio esse aí. Sim. Legal. Então tá bom. Bem legal. Mais alguém, gente? Eu. O meu é inesquecível. Uma certa vez eu fui me encontrar com um crush. E aí foi eu e uma amiga, né? Eu muito nervosa. E aí no meio do caminho eu soltei um pum. Aí a sorte minha foi que tava passando perto de um esgoto. Aí minha amiga fez, nossa, que fedor de esgoto. E eu começava a rir e chorar ao mesmo tempo. Ficava tremendo. E ela, por que você tá assim? Eu não consigo falar. Ela, respire, rapaz. Eu fiz, não foi, eu que dei dele. Meu, que constrangimento. Ai, gente, acontece. Nossa, um micão. Mais alguém? Acho que eu, 10 minutos atrás. Vai, Jobi. Eu, 10 minutos atrás. Que eu fui aqui tentar explicar o negócio do nome. A Dani, se tá atrapalhando é a Jobi. O pior que eu tava atravessando a Sabrina. Aí eu falei, Jesus, eu fiz isso. No pior que não fui eu que falei, foi a Amanda. Mesma coisa. Vocês são muito próximas, mesma coisa. Uhum. Não, mas sério, gente, eu achei engraçado. Acho que é bem aquele sentimento de Jesus. Bom, agora a gente continua.
Sim, a gente continua. Uhum. Tem mais alguém, Amanda? Eu. Beth. A Beth. Aí eu Oi, fui. Beth. Oi. Olha, quando eu lembro desse mico, misericórdia. Um amigo do meu marido, ele ligou no celular do meu marido e eu fui atender. E eu não percebi que era videochamada. E eu coloquei no ouvido. E fiquei conversando com o cara o tempo todo. E era videochamada. E o pior que eu tava assim com umas roupas, né, não muito adequadas. Foi um mico muito grande, gente. Nossa, meu Deus, depois que você percebeu, meu Deus, é verdade. O micão mesmo. Esse foi. Legal. Oliette, eu acho que para fins de aproveitamento de tempo, a gente também se aquece com as histórias que são contadas, né? Muito então bem. Vamos considerar que já estamos aquecidos com as histórias narradas. Certo. Então tá, gente. Eu gostaria agora que vocês pegassem o batom, e porque agora vai aparecer a doutora Risotril, e nós vamos conversar sobre o meu projeto, como é que começou e como é que o psicodrama está dentro desse projeto. Pode ser? Pode? Então, todo mundo pega o batom e coloca o narizinho aqui, ó, o narizinho para simbolizar que todo mundo agora é um palhacinho. Vamos lá. Eu tenho um espelho aqui. Eu não tenho meu nariz vermelho nesse momento, então vai só no batom. Eu tenho um espelho. Então, todo mundo coloca isso mesmo, eu vou colocar. E eu vou me vestir de doutora Risotril, tá? Para a gente falar do meu projeto. Muito bem. Que nariz fantástico, Sabrina. O que é isso? Eu não vou colocar. Gente, eu vou a caráter. É uma pulseira. Gente, ótimo. Uma Eu vou a pulseira caráter. foi o que eu achei para encaixar aqui. Tem também uma caixinha aqui do meu filho. Mas eu tenho que ficar segurando. Eu vou colocar. Muito bem. Vamos todo mundo se vestir, colocar o que tem de palhacinho, do nariz. Eu vou colocar meu avental de... Estão me enxergando, gente? Sim. Olha atrás aqui, o que está escrito. Tá vendo? Risotril? Risotril. Isso. E dá uma olhadinha, não sei se vocês enxergam, tem o meu ateliê aqui, tá cheio de máscara, enfim. Ok? Agora eu vou colocar o meu óculos, que é da doutora Risotril. Como estou? Ótima. Ótimo. Agora o papel da doutora Risotril e nós vamos falar do projeto. Gente, quero ver vocês de o nariz pintado. Quero ver vocês. Posso vê-las? Pode. Ver. Opa, ótimo. Mais uma. Perfeito. Outra. Só para dar uma olhadinha como é que vocês estão. Opa, eu tenho meu nariz aqui. Quer que eu coloque? Muito bem. Eu não achei meu nariz e improvisei. Meu nariz está aqui. Opa, cheguei. Ótimo. Bem, gente, o seguinte. Vou falar, cada um de vocês é um palhacinho, certo? Um palhacinho de hospital. Tá? Gente, olha o nariz do Renato. Hã? Olha o nariz do Renato. Olha o meu nariz. Tu vê, Renato, o seu nariz. Renato. Onde Fala está? aí, Renato. Tu vê teu nariz, Renato? Fala, Renato, para ela poder te escutar. Fala. Mas eu não sei mexer. Não? Bem. Podemos... Ele parece um coelhinho. Nossa! Né? Eu quero copiar esse aí, fantástico! Nossa, olha a coleguinha aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, eu sou a doutora Risotril, vocês são as minhas assistentes. Nós vamos falar do nosso projeto, tá? Mas antes vocês vão me seguir, porque eu tenho que fazer uma anamnese para vocês. Todo palhaço faz uma anamnese, né? Então, o que eu vou fazer? Todo mundo vai, antes de eu falar do projeto, todo mundo levanta a mão e vai, quando eu falo 1, 2, 3, vai.
Isso, 1, 2, 3, vai para a direita e para a esquerda. Vamos fazer uma aeróbica. Para a direita e para a esquerda. Muito bem, vamos. 1, 2, 3, todo mundo faz. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Agora eu vou levantar e vou ver a amnésia, o perfil de vocês. Muito bem, direita e esquerda. Já detectei o perfil de vocês. Agora nós vamos fazer a doutora Risotril. Doutora Risotril fala portinhol, tá? Então me desculpe, mas vamos lá falar. Meu nome é doutora Risotril e eu estou no projeto de Amigos da Alegria. Amigos da Alegria foi fundado por uma pessoa que estava com câncer. E essa pessoa que estava com câncer, ela resolveu ir nos Doutores da Alegria saber como poderíamos trabalhar. Eu, particularmente, trabalhei com Doutores da Alegria. E Doutores da Alegria tem uma cultura de alegria. Você sabe o que quer dizer palhaços? O que palhaços representam para vocês? Vamos lá, minha gente. O que palhaços representam para vocês? Alegria. O que mais? Olha meu pente. O meu objeto de sinceridade. O que mais? Muito bem. Vocês têm que lembrar que o palhaço não é somente palhaço. Em muito tempo antigo, nós tínhamos a persona, o bobo da corte. Vocês lembram do bobo da corte? O bobo da corte era uma pessoa que era muito inteligente e ela fazia com que as pessoas... Ela fazia a verdade, falava a verdade para as pessoas. E todo mundo achava que aquela pessoa era boba. Mas ele era muito inteligente. Você sabe como é que surgiu os Doutores da Alegria? Sabe ou não sabe? Patty Adams. Não? Hã? Os Doutores da Alegria, uma vez, uma pessoa, um palhaço de um circo foi num hospital e foi no hospital todo vestido assim como eu, de avental, e foi na UTI. E uma médica falou para ele assim: o seu trabalho é muito legal, mas palhaço não pode ficar no hospital. Porque aqui não é alegria. Isso há muito tempo atrás. O palhaço olhou para a doutora e falou: aqui na UTI não deveria ter também crianças doentes. A partir daquele dia, o que aconteceu? Todos os hospitais começaram a ver a cultura da alegria. A cultura da alegria são pessoas que dão alegria para os pacientes. Vocês sabem qual é a ligação que tem a alegria, a cultura da alegria com o psicodrama? Falam, estou ouvindo. Alô? A espontaneidade. O que mais? Criatividade. O que mais? A alegria... Espontaneidade e criatividade, o que mais? A alegria, o riso, é uma das formas de catarse também. Muito bem. Tem a catarse só na dor, saúde. A saúde. A saúde, estar saudável. Alegria tem a ver com o referencial principal do psicodrama, né? Que é tornar alegre, livre, coisas que normalmente estão adoentadas, pesadas, feias. Muito bem. Quando estamos num contexto hospitalar, nós estamos lidando com a doença. Eu faço treinamento para os Amigos da Alegria para desempenho de papéis. Eles têm que saber quem são eles, que tipo de palhacinho eles são. Eu sou um palhacinho muito rebelde. Eu sou doutora da alegria e eu sou uma pessoa que gosto de improvisar. Então, como será o trabalho com o psicodrama nos hospitais? Primeiramente, nós temos que ver a visão de homem. Sabe o que é homem? Conheces o que é homem? Homem. A visão de homem no psicodrama qual é, gente? Colegas? Potencial. A visão de homem no psicodrama. Ativo, participativo e relacional. Então, é assim que nós, participantes dos Amigos da Alegria,
que nós somos em 40 pessoas. Nós fizemos um treinamento para ter essa relação. Os amigos da alegria e o psicodrama estão muito juntos. Por quê? Porque nós temos num hospital diferentes pessoas que estão doentes. E eles estão doentes e eles têm apenas um papel. Qual é o papel? Vocês sabem qual é o papel do doente? Psicodramatistas, qual é o papel do doente? Sabe? O primeiro papel do doente, qual é? É de ser cuidado, não é mesmo? Então, aquele papel do doente, nós temos que tirar aquele papel do doente para ele ter inter-relação social e não ficar só papel do psicossomático. Lembra do papel psicossomático? Que é aquele de ser cuidado? Então, o nosso papel dos amigos da alegria é fazer inter-relação e relação com os pacientes. Então, eu vou falar para vocês como é que nós trabalhamos, certo? Concordam? Primeiramente, vou colocar uma música para vocês e todo mundo vai dançar essa música. Estão entendendo, minha gente, sim ou não? Sim. Sim, senhora. Sim, doutora. Eu tô amando. Sim, doutora, de Harvard. Eu sou de Harvard. Minha especialidade é de bacteriologia de Harvard. Não é por qualquer coisa, não, minha gente. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas para mim como que a bacteriologia pode ser associada ao psicodrama. Vão pensando aí, minha gente. Agora nós vamos fazer o nosso aquecimento que a gente faz nos hospitais antes de entrar. Como que nós fizemos? É essa música aqui, ó. Vamos lá. E eu gostaria que vocês dançassem um pouquinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Que beleza, vai. Remando, queimando, remando no barquinho. Remando, remando, remando. Isso é bem do sul, tá, gente? Vamos, minha gente. Músculo. Esse é o aquecimento que a gente faz para entrar no psicodrama. Com música. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Doutora, o tempo, doutora. Muito bem. Gente, esse aquecimento que a gente faz é o primeiro momento que é com música. Nós temos um conjunto de música. Quando nós entramos nos hospitais, a gente começa o nosso aquecimento com música. O nosso aquecimento também é da inter-relação. A gente começa a nos comunicar com os pacientes. Como que a gente faz isso? Dentro do hospital. Nós sempre trabalhamos em dupla. Eu vou tirar um pouquinho aqui que está me apertando. Nós sempre trabalhamos em dupla. Nós utilizamos o teatro do improviso. Como que a gente faz isso? O contexto do quarto é o contexto que nós vamos trabalhar. Neste quarto, nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas que são os familiares que estão muitas vezes chorando, pessoas que muitas vezes estão morrendo e pessoas que a gente entra e não querem deixar a gente entrar. Certo? Isso é. O nosso objetivo é dar alegria, uma coisa muito simples, é dar alegria ao paciente. Nós utilizamos a psicologia positiva,
que é a gente olha o paciente do seu lado saudável, assim como o psicodrama também. Nós utilizamos também mindfulness, que é a imaginação e os pensamentos. Nós utilizamos também o psicodrama. Tudo isso a gente olha e tenta fazer com que o paciente tenha um lado positivo. Então, vocês vão me dizer, mas como que vocês entram no quarto? Bem, nós temos permissão para entrar nos hospitais em determinados quartos. Eu, como sou psicóloga e os médicos sabem, quando existe caso de ansiedade, eles me chamam e eu com a minha parceira, ela fez teatro, a gente faz o psicodrama interno. Isso o médico nos chama. Ele fala, vai naquele quarto, Eliette, que lá esse paciente ele está muito ansioso. E eu faço vestida de palhaço, e eu faço na brincadeira e no teatro do improviso, eu faço um psicodrama interno com ele. Tá dando para entender, gente? Eu acho importante Sentido explicar o que é psicodrama interno, porque tem pessoas novas. O psicodrama interno, ele fica na imaginação, né? Então, o que a gente faz? A gente pede para o paciente para ele fechar os olhos, a gente faz um relaxamento corporal e a gente vai induzindo o paciente em alguma cena. Por exemplo, agora você vai imaginar uma montanha, agora você está relaxado. O que você está vendo nesta montanha? O que você está vendo, por exemplo, nesse jardim? E ele vai falando o que ele está vendo. Tá? E conforme o que ele está vendo, a gente não vai trabalhar terapeuticamente, não é esse o objetivo, mas a gente vai ver aonde que ele está indo. Por exemplo, teve uma paciente que ela estava muito angustiada de ansiedade porque o marido dela tinha deixado ela. E ela ficou com uma fobia muito grande. Tá? Então, seguindo isso, ela falou, nossa, eu estou vendo meu marido agora. E ele não quer me ver, e eu estou muito angustiada por causa disso. Então, ela soltou, a gente não vai trabalhar com o paciente as nuances, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo, nada disso. É o desabafo. Você sabe que no momento que o paciente está doente, ele precisa de duas coisas, acolhimento, ele precisa falar muito e ele precisa de alegria. É isso que os pacientes precisam. A gente sabe que a terapia positiva e a gente dando alegria para o paciente, ele pelo menos ele esquece momentaneamente da doença. E a gente tenta ver a parte positiva, o que o paciente pode nos dar? Quais são as potencialidades do paciente? Nós encontramos nos hospitais cantores, nós encontramos jogadores de futebol que quebraram a perna e eles querem nos falar. Daí a gente trabalha com a brincadeira, com o jogo do improviso através disso. Eu já utilizei o duplo com parentes de um paciente. Como que eu utilizei isso? Uma paciente, ela estava muito triste, recolhida, a minha colega estava brincando com o paciente que ele estava cantando, e eu percebi lá na brincadeira, fazendo a brincadeira, que ela estava bem triste, com a cabeça baixa, né? Daí eu fui lá um pouquinho atrás dela e falei, eu acho que hoje eu gostaria de sair desse hospital, porque eu tenho muita coisa para fazer. E ela falou, como é que você sabe disso? Eu utilizei essa técnica com ela, e ela começou a falar, mas você sabe? Eu queria sair desse hospital hoje, eu já estou trancada há 4 dias. Quer dizer, a gente pode utilizar técnicas do psicodrama desde que a gente tenha percepção do contexto, a gente tem que ter sensibilidade e empatia. Eu uso isso, os meus colegas não usam. Eu uso isso porque eu sei e eu sou psicodramatista. Os meus colegas só fazem teatro de improviso. Só brincam. Não estou ouvindo. Eliette, quero aproveitar o momento para dizer que a Vivi tá aqui conosco para fazer também a contribuição dela, aproveitando que tu entrou já a falar um pouquinho das técnicas aplicadas no hospital, e aí vocês vão dialogando juntas, que agora é um momento que você consegue entrar na conversa. Uhum. Oi, Vivi. Oi. Onde está a Vivi? Oi, Eliette, tudo bom? Oi, Vivi! Estou aqui
aqui de doutora Risotrio. Tô adorando, tô só curtindo aqui. Eu estava falando para elas o quanto é importante que eu posso aplicar o psicodrama, né? Porque eu sei até onde eu posso ir. Os outros colegas, eles só fazem um teatro espontâneo de improviso, né? Porque a gente tem que ver o contexto, é muito importante. A gente não pode lidar com a sensibilidade das pessoas, né? E tem que ter uma empatia, tem que saber até onde a gente vai. O contexto hospitalar é um contexto das relações, e muitas vezes a gente tem muita resistência, né? A gente não pode ir soltando toda a bobagem que a gente acha que pode, né? Então, existe todo um contexto protegido, né? Mas está dando muito certo, graças a Deus. Que bom, parabéns. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, gente? Oi, oi. Oi. Eliette. Fala. Sou psicodramatista e trabalho no hospital, como a gente tinha falado, né, antes. E, assim, realmente, o psicodrama dentro do hospital, ele tem 1000 possibilidades. Utilizo também muito o psicodrama interno, principalmente quando o paciente está acamado, eu vou fazer os atendimentos individuais, né? Mas já fiz momentos com a enfermaria, né? Foi bacana essa coisa da alegria que você trouxe, que me lembrou, alguns anos atrás, tinha uma paciente na clínica médica que eu estava atendendo individual ela, e ela disse assim, amanhã é meu aniversário. Eu nunca tive um aniversário. E ela tinha uma doença autoimune que foi descoberta aos 9 anos, e esse dia ia ser o aniversário de 21 anos. E aí, eu peguei o meu estagiário de psicologia e conversei com a terapeuta ocupacional, enfim, a gente armou uma festa surpresa para ela dentro da enfermaria. Né? Ela saiu do banheiro e ela viu balões, ela viu a enfermaria totalmente modificada, a gente levou som, a gente botou o povo para dançar, né? Foi uma festa e ela chorava, mas chorava de alegria, e os pacientes beijavam ela, abraçavam, né? E aí, depois eu fui transferida de uma ala para outra, fiquei só com a oncomatologia, não apareci mais lá e tudo. E quando eu estava atendendo no ambulatório, uma vez eu estava saindo à noite, isso aí já mais de 1 ano depois, né? Me lembro quanto tempo. E aí ela disse assim, você não está lembrada de mim? Eu olhei, ela estava outra pessoa, sabe? Porque ela tinha uma aparência bem mais envelhecida, a menina só ia fazer 21 anos. E ela disse assim, você não lembra? Aí lembrou do aniversário, disse, olha, desde aquela época que eu nunca mais me internei. Eu só faço minhas consultas ambulatoriais. Entende? Então, assim, o quanto foi importante para ela, claro, teve o simbolismo do aniversário e tudo, mas não foi só isso. Foi lembrar da data de uma forma alegre e dar o contexto da alegria dentro do hospital, porque ali era só tristeza e ela tinha ela estava desenvolvendo um processo depressivo também, devido a várias internações, e não melhorava. E a doença autoimune, ela tem muito a ver com a coisa da emoção, né? Então, se ela não está bem, se ela está triste, a doença toma conta. E assim, o quanto foi bacana, e eu ouvi você falar assim, da coisa da alegria, e é isso mesmo, né? É isso mesmo, da gente fazer lá, pegar uma folha de papel e de repente ela se transforma em qualquer outra coisa, pegar uma caneta que também se transforma em outra coisa, né? Isso. O que eu só queria... desculpa, eu só queria, para não ocupar o tempo da Vivi, eu só queria colocar para vocês o seguinte, há necessidade de fazer treinamento, porque o choro é só cortar uma cebola, mas o riso tem que ter treinamento, né? E a gente tem treinamento, os doutores da Alegria de São Paulo, pessoas que vêm do Paraná, e muita gente desiste porque não consegue aguentar. Então, você tem que realmente estar preparado e com muita seriedade para trabalhar com os doentes, né? Com os doutores, os amigos da Alegria. Não é todo mundo, nós somos em 40, não é todo mundo que consegue. Muita gente já desistiu. Então, eu não queria ocupar o lugar da Vivi, ela tem um espaço,
No compartilhar, que a gente pode colocar depois em outro momento, eu só queria dizer para vocês assim, se vocês tiverem oportunidade, gente, trabalham com alegria. Trabalham, vão visitar esse projeto, qualquer projeto que tem lá em Santa Catarina, tem em Erechim, tem em São Paulo, trabalham com alegria, que essa é uma grande missão que eu tenho e mudou completamente minha vida. Gente, muito obrigada. O compartilhamento que eu queria saber de vocês, mas eu acho que vai demorar um pouco. Eu agradeço, gratidão, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui. Espero ter contribuído com o psicodrama e dos hospitais, tá bom? Muito obrigada, gente. Contribuiu bastante. Eliette, a gente agradece, mas não vai embora, que sinal de despedida, fica aí que a Vivi vai conversar. Não, eu vou assistir a Vivi foi minha supervisora, a Vivi. Tirar aqui, imagina, eu tô aqui. Olá, gente! Oi. Bom, esse tema de psicologia hospitalar não tem fim, né? Porque dentro do hospital é um mundo, né? Dentro desse mundão todo. Olá a todos, muito bom ver carinhas quase todas conhecidas. Então, deixa eu falar que eu sou a Viviane, sou psicodramatista e já tenho alguma experiência dentro do hospital, fazendo muitos atendimentos, enfim, e eu vim aqui complementar, na verdade, a fala da Eliette. Eu cheguei atrasada no grupo de estudos por uma boa causa que eu não me aguento, já vou falar para vocês. Eu estou nós estávamos numa reunião da comissão organizadora do Congresso. E no dia 29 de abril, que seria o Congresso, né? Como não vai ser mais dia 29 de abril, nós vamos fazer uma abertura do Congresso online. Então já anotem aí na agenda de vocês. Dia 29 de abril, 7 horas da noite, nós vamos fazer um evento de abertura do Congresso para aquecer. Então, nós vamos fazer uma espécie de... Acho que nem sei se eu posso falar, mas eu não me aguento. É uma espécie de teatro espontâneo aí na abertura, vai ser bem legal. Deu, já falei demais. Anotem aí. 29 de abril, 7 horas da noite. Depois a gente vai passar mais detalhes. Também, a princípio, vai ser pela plataforma Zoom. A gente vai distribuir o link de entrada e tal. Aí, mais para frente, a gente explica melhor. Bom, mas voltando agora à história do hospital, eu não gostaria de preencher todo o tempo até as 7, até porque eu imagino que tem um compartilhamento e está surgindo algumas perguntas, inclusive para a Eliette, né? Que eu acho que seria interessante a Eliette depois responder. Então, eu vou tentar ser super rápida, assim, né? Quando a gente fala de atendimento psicológico, eu acho que o trabalho que a Eliette trouxe aqui é um trabalho extremamente importante que faz parte da humanização dentro do hospital, né? Um trabalho de humanização. Eu acho meio estranho o termo, eu sempre achei estranho o termo humanização, como se a gente não fosse humano, mas a gente tem que aprender e treinar ser humano, né? E eu acho que os doutores da alegria, os terapeutas da alegria, enfim, toda essa parte de teatro espontâneo, da palhaçaria, enfim, vem dar esse toque dentro do hospital. Mas falando agora do atendimento hospitalar, e principalmente, que é o nosso foco aqui, né? Onde é que o psicodrama se encaixa, seria interessante a gente fazer uma leitura inicial teórica. Não vai dar tempo de aprofundar, né? Eu imagino que a maioria aqui é do psicodrama, quem não for também pode estar perguntando, mas como a Eliette também já estava falando, nós vamos encontrar no contexto hospitalar, falando um pouquinho do trabalho do psicólogo, nós temos três fatores dentro do hospital que a gente tem que trabalhar, né? O paciente, que está lá hospitalizado. Segundo, seus familiares. E terceiro, a equipe, né? A equipe que trabalha. Então, nós sempre vamos estar trabalhando dentro da psicologia hospitalar. Dentro do hospital também tem a psicologia organizacional, mas aí é uma outra, aí é organizacional mesmo, recrutamento, seleção, treinamento, essas coisas todas dentro do hospital, mas que não é o foco agora.
dentro desse contexto da psicologia hospitalar, que a gente vai ter que dar conta, né, do paciente, dos seus familiares e também da equipe, que também precisa desse suporte psicológico, emocional, a gente pode ver essa cena, né, a cena hospitalar do enfermo, do hospitalizado, do internado, vai estar lá com a sua família e com a sua equipe. A gente pode ver de diversas formas no sentido de teoria. Então, Eliette já estava falando ali da questão do paciente. Paciente, já, o próprio nome diz, né? Um ser passivo. No psicodrama, tudo que a gente faz com o nosso paciente, não importa em que contexto e que área que a gente está falando, a gente precisa tirar do paciente o papel de paciente, se tornar ativo. Por mais vítima que o paciente seja de uma situação, a gente tem que tirar ele desse papel vitimizado. Porque se a gente congela ele, se a gente cristaliza ele nesse papel, a gente pouco consegue fazer e a gente acaba não, né, o reconhecimento dele, o empoderamento dele, enfim. Então a gente tem que trabalhar. E no hospital a pessoa está muito fragilizada e mesmo assim a gente precisa, então, com o psicodrama, fazer com que ele se torne ativo do processo de internação e o processo todo do seu tratamento. Então, é um grande desafio. Se perguntarem para mim, assim, eu sempre digo, o que mais horroroso que eu vejo, né, que eu vi esses anos todos dentro do hospital, por mais situações dificílimas que tem dentro do hospital, se perguntarem para mim quais são as cenas mais difíceis, eu vou dizer para vocês, a cena de passividade e ignorância que a gente encontra nos pacientes. Ignorância no sentido cultural, no sentido de que o paciente não sabe que ele tem o direito de perguntar o estado dele. Ele fica numa dependência médica. Se você pergunta qual é o seu tratamento, se você pergunta o que você tem, ou você vai precisar fazer uma cirurgia, você vai precisar fazer alguma coisa, e ele fala, não sei, o médico não me falou. E aí você diz assim, você não perguntou? Ah, mas ele está com pressa. Como se fosse assim, eu não posso atrapalhar o médico, eu não posso fazer perguntas. Isso é o que mais, nesses anos todos dentro do hospital, o que mais me chocava e que mais me entristecia, embora todas as demais situações. Então, eu acho que o nosso grande desafio é tornar o nosso paciente espontâneo e criativo, e que ele se torne ativo no seu processo de tratamento, no seu processo de adoecimento, enfim. Para isso, a gente precisa resgatar a espontaneidade, a criatividade dele. Ele pode não entender de medicina, mas ele sabe o que está se passando com ele, né? Ele sabe a dor dele, ele sente se aquela medicação está ajudando ele ou não. Ele conhece o corpo dele, não é o médico, né? Então, ele pode falar o que ele sente, se aquela medicação ele sente que está melhor, que não está melhor, né? Então, assim, é nesse sentido que você tem que trabalhar com o paciente. Não só com o paciente, também com a família, né? A gente vai estar trabalhando com a família, principalmente com o estado emocional, de ansiedade, de angústia, que a família também passa. Então, nós temos aqui resgatar a espontaneidade. Nós vamos trabalhar com teorias dos papéis, né? O papel dele. Quando ele é hospitalizado, ele, na verdade, ele deixa todos os papéis dele e transforma num papel. E, às vezes, infelizmente, num número. Não é nem uma pessoa, é um número. O leito tal, né? Então, ele deixa de ser mãe, deixa de ser profissional, deixa de ser filho, deixa de ser esposo, esposa, enfim. Ele deixa todos os demais papéis para viver um único papel. O número, leito tal. Então, se a gente for fazer uma leitura dessa situação, também daria muito tempo. Então, quando a gente vai fazer essa leitura da cena hospitalar,
né? A gente também tem que levar em conta quais são os papéis que ele está conseguindo desempenhar naquele momento e quais são os papéis que ele está deixando de fora, que faz muita falta para ele naquela hospitalização e que preocupa muito. Uma outra leitura teórica é a questão do aqui e agora, né? O que está se passando naquele momento, que tem tudo a ver com os papéis. Então, é muito comum, por exemplo, a gente fazer um atendimento com gestantes hospitalizadas e quando chega lá com as gestantes hospitalizadas, em vez de elas falarem do bebê, né, que elas estão gestando, elas vão falar dos filhos que ficaram em casa, né? Porque o filho que ela está carregando no ventre ali, ela sabe como está, né? Está sendo tratado, já está dentro do hospital, ela já sabe o que precisa. Agora, o filho que ela deixou em casa, de 2 anos, 3 anos, que está com o pai, com a sogra, com a vizinha, sei lá com quem, esse filho preocupa muito mais do que o problema na gestação. Então, quando a gente vai fazer um atendimento, o aqui e agora é fundamental. Então, não adianta a gente ficar, naquele momento, ficar falando da gestação. Se é o que ela quer falar, é do filho que ela deixou em casa. Então, essa coisa de acolher e escutar e fazer esse atendimento, né? Tele, encontro, enfim, são várias teorias, né? Mas eu queria também falar um pouquinho, então isso, a questão do grupo, né? Da dinâmica do grupo, a dinâmica familiar. Eu sempre digo que quando a pessoa está hospitalizada, é visível o que ela é na vida dela lá fora, né? Então, assim, cenas, por exemplo, de chegar lá, uma senhorinha, e você pergunta, né? Começa a conversar, ela diz, ó, tá aqui minha filha do lado. Quantos filhos a senhora tem? Ah, eu tenho 12. Ah, eles vêm te visitar? Não, só uma. Cadê os outros 11 filhos, né? Não falo com eles. Então, só uma. Então, ali naquele momento, você sabe rapidamente, naquela cena, naquele leito, você acaba vendo como é que é a vida dessa pessoa, né? Mesmo dentro de um hospital. Você acaba acolhendo tudo isso. Mas o que a gente faz com tudo isso, né? Com doença, com vida, com familiar que está ali do lado, equipe médica, enfim. De que forma a gente intervém e de que forma a gente leva psicodrama? Para o atendimento clínico, né? Para o atendimento, na verdade, psicologia hospitalar, como a psicologia hospitalar não tem um método próprio, a gente vai lá na clínica e pega a psicoterapia breve ou a psicoterapia breve focal e adapta para o contexto hospitalar. Então, assim, 90% dos pacientes que a gente atende é um atendimento, né? Às vezes volta-se no quarto, no leito, mas se você é psicólogo de um hospital com 400 leitos, por exemplo, né? 200 leitos, você multiplica a equipe médica, você multiplica pelos familiares. Como é que num dia você vai dar conta, né? De 400 leitos, mais 400, no mínimo 400 familiares que estão acompanhando e mais a equipe médica num dia, é impossível. Então você acaba apagando o fogo nesse sentido. Então você praticamente tem um atendimento com o paciente. E nesse atendimento, o psicodrama, ele é fantástico. Por que ele é fantástico? Porque ele tem na sua estrutura um método já todo pronto para fazer uma sessão, que é começo, aquecimento, dramatização e o encerramento. Então, para nós psicodramatistas, nesse sentido, ele fica fácil fazer esse atendimento, né? Porque a gente tem começo, meio e fim numa sessão. Como aquecimento, a gente acaba trazendo muito a questão do contexto, a gente não conhece a pessoa, né? Então, se a gente não conhece a pessoa, nesse aquecimento, a gente passa a conhecer um pouquinho quem ela é, o que aconteceu com ela, quanto tempo ela está internada. Então, a gente faz uma série de perguntas, né? Vai conversando, vai acolhendo.
e vai vendo o contexto do porquê que ela está sendo internada, se ela sabe se ela tem alta, qual é a perspectiva de tratamento a partir de agora, e tarararará. E a partir daí, você vai fazendo perguntas do tipo, diante dessa sua hospitalização, diante do que aconteceu com a senhora, né? O que é mais difícil para você nesse momento? O que está te preocupando mais? O que não está legal? Enfim. Então, você começa a fazer perguntas em que você vai encontrar o tema protagônico. No momento que você tem o tema protagônico, você consegue, então, trabalhar. Então, sai do aquecimento, começa, então, no tema protagônico. E aí você não tem limites, né, para o psicodrama. Então, você pode aplicar duplo, espelho, troca e inversão de papéis, pode aplicar, assim, 1000 coisas, né? E o paciente entra e mesmo acamado, mesmo ali naquele leito, né? E aí a gente usa o familiar como ego auxiliar ou não, dependendo do que a gente está trabalhando, né? Às vezes usa ego auxiliar da cama, do leito ao lado, o leito ao lado fica como ego auxiliar, né? E tudo para ajudar, né? Tudo para poder fazer a dramatização, trabalhar o tema protagônico naquele momento. E aí a gente, depois de trabalhar do tema, a gente faz o compartilhamento, né? Como vocês sabem. A colega aqui, a Nívia Mara, né? Tem experiência, bastante experiência, acho que também dentro do hospital. Estava falando do psicodrama interno também. Uma ótima técnica, principalmente para quem está muito fraquinho, principalmente para quem está assim, muito debilitado, né? Ou de uma intervenção, ou porque da doença mesmo. Então, tem diversas técnicas, enfim. É muito desafiador, mas outra coisa também dentro do hospital que é muito... Gente, dentro do hospital são muitas possibilidades. A gente pode fazer um atendimento individual, como eu falei, ou a gente pode chegar num quarto, tem lá vários leitos, imaginem, né? Vários leitos, com cada leito com um acompanhante, e você pode fazer, sim, terapia em grupo. Principalmente se aquele setor é um setor muito específico. Todo setor é específico, mas às vezes eles colocam clínica médica, colocam assim um pouquinho de cada coisa num setor. Mas se você pega, por exemplo, só gestantes hospitalizadas, problemas na gestação, ou se você pega só mães cangurus, né? Mães que tiveram seus bebês prematuros ou com algum problema no nascimento. Se você pega só ortopedia ou só no setor oncológico, que de alguma forma tem problemas, né, semelhantes, você pode sim fazer um psicodrama de grupo. E uma serve de ego auxiliar para a outra, né? E você começa de leito em leito, perguntando como faz aquecimento, né? Como que estão, o que aconteceu com cada um e tudo mais. E ali surge alguém, né? Que o grupo se volta mais para algum e você elege o protagonista e trabalha e faz psicodrama de grupo ali mesmo, no contexto hospitalar e tudo mais. Então, te dá essa plasticidade, né? Te dá essas grandes possibilidades dentro de um hospital, né? E eu acho que o psicodrama, assim, ele é fantástico, ele é mágico, porque se você pega a literatura dentro da psicologia hospitalar, você vai ver muito a questão da escuta, do acolhimento da escuta. E a gente chega lá e manda ver, ou seja, a gente chega lá e realmente aprofunda, trabalha e faz essa mudança, né, que o paciente precisa. O paciente precisa ter um novo olhar, uma ressignificação daquele seu momento, né? E isso, o psicodrama, ele é muito poderoso nesse sentido, né? Eu teria muitos casos, muitas situações, mas eu vou preferir deixar aberto para perguntas, né? Porque talvez vocês ainda tenham... tem duas.
Então talvez vocês tenham alguma curiosidade, alguma coisa. Gente, psicodrama hospitalar daria um curso, né? Assim, muitas aulas e um grande curso, né? É um mundo lá dentro de possibilidades de leitura teórica e fora os temas, né, que perpassam, né, a questão bariátrica e oncologia, que é todo um mundo só, enfim. Mas vamos lá. Ô, Vivi, tu tem uma escola de cursos, assim, só para lembrar. Ah, é? Será que tem uma vaguinha para mim, Dani? Vivi, então tem a pergunta da Janaína, que ela está perguntando se tens uma ideia para usar o psicodrama com pais de bebês em cuidados paliativos. Ela é estagiária no Hospital Infantil Albert Sabin. Quem que é? Quem tá perguntando? Janaína. Ah, Janaína. Nossa, não tinha uma cena assim mais leve, não, hein? De pais de bebês, cuidados paliativos. Meu Deus do céu. Gente, olha, trabalhar em hospital também tem isso, né? A Eliette estava falando muito bem, assim, dessa coisa de que é dureza, mas é uma experiência, assim, né? Se você aguenta, é uma experiência transformadora para sua vida, né? Não tem como não mudar dentro do hospital. Mas volta lá a pergunta, o que é? Se é para fazer o que com esses pais de bebês paliativos? De preferência para dar um suporte, né, Vivi? Mas assim... Mas qual que é a pergunta? Ela quer saber como usar o psicodrama. Como que a gente pode aplicar o psicodrama. Tá. Quando a gente trabalha com cuidados paliativos, né? Independente, você falou bebê, né? Mas assim, independente se é bebê ou adulto, a gente acaba trabalhando às vezes muito mais com a família mesmo do que com a própria pessoa que já está nos cuidados paliativos, né? Porque a pessoa que está passando por um processo geralmente oncológico, né? Uma doença assim muito grave, enfim, que ela vai entrando por cuidados paliativos, chegando no final, ela sabe o que está acontecendo no corpo dela. Então, por mais que ela diga outra coisa, por mais que tente enganá-la, ela sabe que o corpo não está respondendo mais. Ela vai entrando num processo de aceitação. E quem não aceita é a família. E a família geralmente não quer falar sobre. A família sempre vem com aquele papo, não, vamos dar um jeito, não fala sobre isso. Então, você abrir esse canal de possibilidade de perda, eu acho que o psicodrama pode estar fazendo. Então, para esses pais, né, que estão com o bebê numa situação muito delicada, é trabalhar cena temida, né? É trabalhar assim, eles estão negando, não estão negando. No caso lá, são crianças que já nasceram com alguma doença congênita, alguma doença que já foi diagnosticada, que elas vão ter poucos dias de vida, mas os pais, a maioria nega. A última vez que eu estive lá, né, porque teve esse problema todo, eu parei, né, a gente cancelou o estágio. Mas, assim, a maioria das mães falavam que estavam com boas expectativas de ir para casa com o bebê, sabe? Todos naquele processo de negação. Aí a gente está falando um pouquinho também do psicodrama, da relação. Qual é a relação que essas mães, esses pais estabelecem com o bebê? E até que ponto, né? Se elas estão negando, elas não querem ver o quê, né? Então você pode fazer duplo, né? Elas estão já informadas, o médico já passou a situação, então talvez perguntas do tipo assim, né? Que eu fazia muito. Tá, mas o que o médico falou, né? Qual que é o tratamento? Existe tratamento? Qual que é o tratamento? No momento que você pergunta, você está querendo saber até que ponto essa mãe tem conhecimento e até que ela se escutar vai ser também importante ela entender. E talvez uma técnica muito boa, que é uma técnica que eu acho que é mais acolhedora que a gente tem, é o duplo, né? Então, assim, eu não quero falar sobre isso, eu quero acreditar que o meu filho, né, que eu quero ir embora com meu filho, embora o médico não tenha me dado boas notícias, eu prefiro
ficar com o que eu estou pensando, você pode tentar entrar por aí, sabe? Porque você tem que preparar, aquilo que eu estava falando do cuidados paliativos. A pessoa que está mal, porque todo mundo pensa que cuidados paliativos a gente tem que trabalhar muito com o paciente que tá morrendo, né? Mas não, a gente tem que trabalhar com a família, muito, 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 porque é a família que às vezes fica desestruturada. Então, nesse sentido, fazer esse duplo, né? Fazer esse espelho, repetindo o que ela está falando para ela poder se escutar, né? Então, às vezes, espelho não é assim você parar no meio do hospital e dizer assim, agora eu vou fazer como você faz, que às vezes a gente faz lá no consultório. Dentro do hospital, você pode dizer assim, não, mas peraí, olha o que você está me dizendo. Você está me dizendo, o médico disse, né, me avisou da situação do meu filho e eu quero ir embora com ele. Eu não quero... Aí você pode fazer um duplo espelhado, né? Eu não quero escutar outra coisa. Eu prefiro acreditar que eu vou embora com meu filho. Como que é para você escutar isso? Então, às vezes, quando a gente fala em técnica de espelho, né, no consultório às vezes é um pouco mais clássico, né? A gente pode usar essa linha. No hospital, às vezes é você dizer assim, olha o que você está me falando e repetir a fala do paciente, né? Para ele poder se escutar. Eu acho que essa coisa de ele ver o que ele está dizendo para ele mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado também, né? E às vezes a gente tem que cuidar até que ponto o paciente tem noção do que ele está vivendo, né? Ou a família tem noção. E não somos nós, psicólogos, que temos o direito de falar se a pessoa vai morrer ou não vai morrer. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que o médico falou e daquilo que ela está entendendo, né? Não sei se te ajudei, Janaína. Muito, ajudou muito. Pro povo que tá iniciante, à medida que a Vivi foi falando das técnicas, eu fui escrevendo ali no chat, tá? Ah, ótimo. Porque eu também estagio na clínica com essa abordagem, psicodrama, mas para mim tudo é muito novo ainda, né? E eu não sabia da técnica no hospital. Não, eu não tinha escutado ainda falar sobre isso, achei muito interessante. Eu vou colocar Você quer ver uma coisa, Janaína, que quebra, assim, todas as mães, é fazer uma troca de papel. Então você diz assim para ela, né? Isso usei muito, assim, principalmente com gestantes ou mães cangurus, né? Que tem o bebê prematuro e que passou pela UTI neonatal, enfim. Você troca, bota a mãe no papel. Então eu vou fazer com você, tá bom? Você é essa mãe, tá, Janaína? Eu vou dizer assim, qual que é o nome do seu bebê? Vai lá. Vai lá, Janaína. Patrícia. Tá bom. Vamos imaginar agora, Janaína, que você é a Patrícia, tá bom? E eu vou perguntar assim, Patrícia, quanto tempo de vida você tem, né? Você é um bebê de quantos meses? 15 dias. 15 dias. E o que faz com que você esteja aqui no hospital? O que está acontecendo com você? Eu nasci, mas eu estou com uma doença que não tem nenhum tipo de cura, né? Então eu vim para cá porque eu preciso ficar aqui para ser cuidado. Janaína, você continua como Patrícia, eu vou ser você agora, tá bom, Janaína? Eu vou dizer assim, filha, o que você tem para me dizer? Porque eu não sei até que ponto eu estou legal com essa história toda, eu estou muito impactada ainda, eu não sei se eu acredito nisso. Como é que você como é que você, filha, tem me visto assim? O que eu preciso, filha? Eu acho que eu falaria assim, mãe, olha para mim, né? Me dê todo o carinho, cuidado, mas eu tenho um tempo limitado. Aproveita esse tempo que eu estou contigo. Acho que eu falaria isso. Mas eu não quero nem pensar na possibilidade de você não estar comigo. O que você, entendeu? Você coloca ela para pensar e funciona, viu, Janaína? Não tenha medo.
Funciona, funciona. O que pode acontecer, você que é iniciante, você monta, aí não sabe o que fazer, desmonta e diz, então tá, né? É assim mesmo. Pois é, porque como eu sou iniciante, eu posso ficar insegura. Mas a gente vai assim, aos pouquinhos, porque senão a gente também não anda, né? Eu já cansei de montar a cena e não sabia o que fazer com a cena e disse, então tá, então vamos desmontar a cena, né? Foi bom chegar até aqui, né? Agora eu não sei o que eu vou fazer. Vamos desmontar a cena e vou comentar do que foi. Mas eu acho que é importante para o papel de aprendizado de psicodramatista, ainda mais nessa situação muito difícil que é dentro de um hospital nessa situação. Então, coragem, porque e é infalível. Se você coloca essas mães no lugar do bebê e o bebê vai falar para elas mesmo, e aí você pode fazer assim, né, um duplo mortal, que é assim, você é o bebê falando com elas. Aí quebra. Aí você consegue acolher, aí elas conseguem chorar, aí você consegue fazer com que elas encontrem realmente a relação delas com o bebê, verdadeiramente. E tem uma pergunta agora aqui, que eu acho que é da Dani, que é como se trabalha em um ambiente com fluxo de pessoas, familiares presentes, outros pacientes e tal, quando não é psicodrama interno? Ai, chega a ser engraçado quando eu me lembro, né? Porque, assim, a gente aprende no consultório, né? Assim, ninguém pode escutar e tá tudo quatro paredes e tudo mais. Dentro do hospital, meu filho, tu tá fazendo atendimento, chega a técnica, chega a mulher do café, chega a santa, chega a hóstia, chega tudo. A colega do lado começa a dizer, essa aí não dormiu, não. Conversa com ela porque ela não dormiu a noite toda. Então, é outra pegada, né? Assim, é claro. Que eu acho que quando a gente fala em sigilo, por isso que eu nunca gosto de dizer, fazer contrato de sigilo nem no consultório. Eu digo que é um contrato de respeito, né? Que engloba sigilo, claro, mas dentro do hospital você não pode garantir total, você pode fazer algumas coisas que ajudam, por exemplo, dispensar o familiar, né? Quando você vê que a pessoa quer falar, mas está meio assim por causa do familiar, você dispensa o familiar. Você se coloca na frente da pessoa para o colega, né? O paciente do lado, entre eles, você toma uma certa precaução. Mas a pessoa que vai servir o cafezinho, vai trocar o soro, vai ter que entrar na história mesmo. E às vezes quem vai trocar soro fica trocando soro e fica dando uma espiadinha ainda para ver o que tá rolando, né? Assim, vai ter que fazer parte, sabe? Você procura fazer uma coisa assim mais sigilosa. Por exemplo, quando chega o médico no quarto, esquece, né? Porque eles não vão, você tá atendendo, eles não vão mais prestar atenção em você. Você tem que esperar o médico, que o médico só tem aquela hora, só tem aquele momento, vai entrar no meio da sua sessão, ele vai fazer atendimento dele e vai embora. É difícil o médico que diz, eu passo aqui depois. Às vezes eles nem sabem o que tu tá fazendo ali, né? Então, tem muitas interrupções e aí a nossa nós como psicodramatista a gente sabe que a boa sessão é aquela que mantém um aquecimento, né? E aí você precisa a todo momento resgatar e manter esse aquecimento. Agora tem uma pergunta para Eliette. Eliette, a Dani perguntou para ti se tu estás indo ao hospital nessa época de Covid, se tu tá fazendo intervenção nesse momento. Voltei, caiu minha internet. Interrompeu. Oi, Eliette, tá ouvindo? Tá ouvindo, Eliette? Tô ouvindo. Se você tá indo no hospital nessa época de Covid. Não estou indo. O que está acontecendo que eu faço grupos como psicóloga, né, num hospital aqui. E eu estou tentando fazer online, né? E é uma experiência nova, mas não tem eles cancelaram, né, as nossas visitas.
E então está tudo fechado. O que a gente está fazendo são lives diferentes, né? Dando incentivo para os pacientes, mas está fechado. Não podemos entrar agora. A Janaína caiu, mas assim, Jana, eu acho que depois a gente tem a gravação, daí tu escuta o que a Vivi falou depois na gravação. Tá, ok. Eu só queria colocar uma posição aqui que funcionou bastante, a gente utilizar em grupos, em hospitais, objetos intermediários, tipo fantoches, né, de histórias, né? Isso funcionou bastante para mim no hospital. Cada mãe, né, pegava um fantoche e contava a história, né, do que estava passando, e na realidade elas contam exatamente o que estão sentindo. Daí não fica tão, o que eu senti que não fica tão ameaçador, né? É um fantoche, elas acham que é bonitinho, nossa, olha que gracinha, e depois dessa delicadeza que elas acham, depois vai a história delas, né? Então isso funciona bastante, pelo menos funcionou bastante para mim, os fantoches, né? Eu compartilhei com o pessoal um artigo sobre psicodrama no hospital, tá no nosso grupo também. Gente, tem aquele livro de psicoterapia breve no psicodrama, que também é muito bom, porque a maior parte das coisas que a Vivi falou estão naquele livro. E sobre o que a Eliette disse da música como um iniciador e os objetos intermediários para não causar reação de alarme, tá no livro Introdução ao Psicodrama do Bermudes. Uhum. Vocês têm esses livros em PDF para disponibilizar? Ou não? Eu não sei. Eu tenho que conferir, eu tenho um arquivo, mas eu não sei. Tá. Eu vi esses dias rolando terapia breve, né? Em PDF no grupo ali do Viver Acolhe. Não sei se tá lá ainda. Não sei se Sabrina, você tem lá, você tá no grupo do Viver Acolhe? Tenho, eu vi que foi postado, mas eu não lembro agora qual, não consegui ver ainda. Tá. A gente vai procurar, qualquer coisa a gente posta no grupo. Legal. Gente, mas ó, tem milhões de coisas para falar. A gente teria que fazer um outro dia só disso, né? Você é fantástica, Vivi. Não. É muito casos, assim, super interessantes, né? Assim, que a gente usa psicodrama e se apaixona, né? E que dá resultados. A gente se apaixona porque a gente vê resultado e vê que a gente ajuda essas pessoas no momento, às vezes, mais difíceis da vida dela, quando ela está no hospital, né? E eu lembro muito do meu nível 1, quando eu fiz o nível 1, da Vivi falando dos psicodramas internos que ela fazia para que os pacientes se encontrassem com Deus, né? Porque havia uma série de situações em que Deus é muito marcante no processo de saúde e doença. E o psicodrama interno é uma forma muito bacana de ter esse encontro, né? Não, eu já costumo dizer que eu e Deus já é linha direta. De tanto que eu já fui Deus, de tanto que eu já conversei com esse Deus. Porque dentro do hospital, gente, tu pergunta, quem pode te ajudar? Deus. Né? Quem está contigo? Deus, né? Nossa Senhora. Então você trabalha muito com a religiosidade das pessoas, né? E às vezes tu pergunta, quem pode te responder isso? Ah, só Deus. Então vamos chamar Deus, né? E aí você conversa com Deus, você é Deus, enfim. É muito interessante isso que a Amanda falou, porque eu acho que é um dos lugares que a gente trabalha mais religiosidade, né? Que é a hora que a gente está no hospital e a coisa aperta, né? E aí a gente pensa em todos os santos, E aí, é claro, tem vários tipos de religiões e a gente tem que entender que Deus é esse, né? Porque aí cada religião tem um Deus, né? E cada pessoa tem o seu Deus também a partir daquela religião. Então tem que entender se é um Deus muito severo, se é um Deus que apoia, ou se é um Deus que é muito punitivo, né? E aí você tem que lidar com o Deus da pessoa, não com o nosso Deus, né? E, enfim. Seria Viviane. Opa! Não, deixa eu até fazer uma pergunta para você, para a Eliette, assim. Eu vi muito até a fala das duas no sentido da gente tirar o paciente daquele papel de paciente, né? Uhum. Oi? Não estou ouvindo. Sim, Ramona. Ô, Ramona, se teu áudio ficar ruim, escreve no chat. O enfermeiro no papel do paciente?
Oi? Não deu para ouvir, Ramona, não deu para entender. Então, assim, ó, no sentido que eu falo, a gente estava falando do paciente em si, né? Dele da doença, dele tentar sair desse papel de paciente. Mas aí eu penso assim, ó, a equipe, que às vezes a gente vê uma equipe saturada, né? Um técnico saturado, um enfermeiro saturado daquele cuidado. É viável durante o psicodrama, durante uma cena, trabalhar, quando se trabalha equipe, trabalhar essa inserção, ele como um paciente, ele dentro daquela condição que ele vê diariamente? Não sei se ficou claro. Você está falando em relação ao enfermeiro ou técnico de enfermagem da equipe? Assistência, isso. É muito difícil. É muito difícil você fazer isso porque eles estão sempre correndo dentro do hospital. Pelo menos o hospital que eu trabalhei foi na área do SUS, não foi na área particular. Então, é difícil você pará-los para eles fazerem uma cena com o paciente. É muito difícil. Agora, o que você tem que trabalhar com eles, sim, é esses momentos, assim, que eles estão cansados, ou aquele momento. Mas aí teria que fazer um grupo, né, de apoio para os técnicos, alguma sentido, ou fazer junto com o pessoal da psicologia organizacional algum treinamento que pudesse fazer um roleplay, que eles pudessem colocar no lugar do paciente. Mas quando você está atendendo um paciente, é muito difícil você incluir um técnico naquele momento. Mas no caso, quando a gente está trabalhando em grupos para essa área específica, no caso, quando a psicologia organizacional ou hospitalar mesmo atua ali dentro com os profissionais, daria para estar fazendo isso, então? Sim, daria. Eu já fiz, por exemplo, chat espontâneo para a equipe equipe médica, assim, equipe de profissionais ali, tanto pessoal administrativo como enfermeiros e tal. A gente já fez, né? Já se colocaram no lugar do paciente, enfim, dá para fazer mil coisas, e dá para fazer temático também, ou você escutá-los e ver qual que é a maior dificuldade que eles estão tendo naquele momento, naquele setor, né? Cuidar da saúde mental. Assim, eu já tive experiência de fazer um grupo que é Cuidando Cuidado, eu trabalho em Hospital do SUS, né? E foi muito bacana, porque aí a gente chamava da hora do cuidador, né? A hora do cuidado, aliás. E aí a gente tirava e fazia isso quinzenalmente com equipes diferenciadas. Nesse caso era só enfermagem, tá? E recentemente, ano passado, eu estava fazendo a minha parte prática da formação de didata, o meu trabalho é exatamente sobre o sociodrama no trabalho com profissional de saúde. E aí eu consegui um espaço onde eu trabalhava com equipes, e eu sou da parte assistencial, não sou da parte organizacional, só que eu trabalhei com os residentes da residência interdisciplinar em saúde, né? E trabalhava exatamente com isso. A gente se encontrava quinzenalmente, trabalhando sociodramas. Às vezes eu ia com proposta já mais ou menos fechada, porque a gente vai, mas faz outra coisa na hora, né? Que faz o que o movimento do grupo e o espaço dá lá para fazer. Mas, assim, em alguns momentos aconteceram dramatização, né, do profissional se colocar, de trazer uma cena ruim da semana, a cena mais difícil, e a gente vai lá e dramatiza essa cena, né, e aí ele deixa, em alguns momentos, ele veste o papel, ele sendo o profissional, aliás, ele sendo o paciente, ele sendo um familiar, e assim, é uma experiência bem bacana, né, e é possível fazer, né? É difícil fazer. Por exemplo, no momento de pandemia agora, a gente está voltado para uma outra questão, né? A gente está de frente com a coisa do profissional de saúde, mas trabalhando em outro âmbito. A gente fez um sociodrama, que a Andrea até participou, né? Um sociodrama com as equipes de saúde de lá pelo Zoom, né? Porque aí tem toda uma coisa aí de não poder aglomerar, né? E tenho feito atendimentos individuais também, né? Pelo Zoom ou pelo WhatsApp.
E aí a gente utiliza essas técnicas, né? Até porque, assim, uma coisa que a gente, porque a gente também é equipe, né? Sem esquecer disso. Dentro do hospital nós também somos equipe, mas uma coisa que eu tenho aprendido a me perguntar muito ultimamente é o que a dor do outro faz em mim, né? O que é que eu me torno na frente dessa dor do outro, desse outro que está morrendo, desse outro que agora com a pandemia a gente tem um índice de morte muito grande. Aqui em Fortaleza está altíssimo, tá? Então tá muito complicado. Nossa, né? imagina. Então é preciso, e o hospital ele nos convida, né, a ser criativos o tempo inteiro, a repensar nossas práticas, a nos reinventar, né? Porque é aquela história, o setting é totalmente diferente do da clínica, não é tão seguro, e muitas vezes está lá, a gente é equipe cuidando do colega. E isso precisa acontecer. Não isso pode não, isso precisa. Atualmente ele tem que acontecer. É só isso. Já tem tema para o próximo encontro? Não? Eu só queria colocar alguma coisinha que eu preciso sair agora. Precisa terminar, Não, só uma coisinha que eu acho importante, que pela experiência trabalhar em hospital é um jogo de cintura assim que a gente tem que ter, porque são muitas imprevisibilidades, né, que a gente tem. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no hospital, que o coordenador executivo ele falou para o nosso grupo dos Amigos da Alegria que a gente era muito alegre, que a gente tinha que ser menos alegre. Daí eu perguntei para ele como é que é ser menos alegre, é só fazer assim? Ele falou, não, que os pacientes ficam muito excitados, ficam muito alegres e querem sair do quarto. Eu falei, que bom que eles querem sair do quarto, daí a gente já dá alta para eles. Então, os hospitais têm regras que a gente tem que se adaptar, mas tem algumas coisas que é muito estranho, né? Ser meio alegre eu não conheço. Vivi, eu vou fazer de data um dia, tá? Isso, com você. Venha fazer. Ó, um beijo grande, gente. Muito obrigada, que eu vou ter que dar aula de inglês. Parabéns pelo trabalho, viu, Eliette? Parabéns. Obrigada, Eliette. Muito bom, Eliette. Obrigada. Beijo para todos. Obrigada. Beijo. Eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. Cada um fala uma palavrinha de como é que foi esse momento, para a gente se encaminhar. Para mim foi maravilhoso. Primeira vez que eu estou participando, achei excelente. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada. Para mim é uma paixão. Psicologia hospitalar é algo que me move muito. Para mim também. Não vejo a hora da Vivi lançar um curso. Hashtag Vivi curso de hospitalar, por favor. Palavras, podem ser palavras soltas, não precisa ser uma frase. Pode ser no chat. Aprendizado, disse a Aline. Foi inspirador as histórias do hospital. Um trabalho que encanta. Eu não sei se meu microfone está aberto, tá? Alguém me ouve? Tá. Então eu ia falar aprendizado também. A Carliane botou novas perspectivas. Carliane, seja bem-vinda também. Mara, a gente não está te ouvindo. Se tu está tentando falar, escreve aí. Significativo, disse a Kel. Maravilhoso, disse a Érica. Agregou muito, disse a Elizabeth. Aliás, Elizabeth, também seja muito bem-vinda. Muito bom ter alguém aí também. A explicação da Vivi foi fantástica. Fantástica. A Carliane botou, estou encantada, sou de Fortaleza também, amei o encontro. A gente está cada vez mais feliz com esse grupo que está ficando assim, ganhando o Brasil. Murilo botou explosão de ideias. Dava para ver tua cara, tu estava inquieto, Murilo. Eu estava te acompanhando aqui. Micaela botou... Eu também falei encantador o encontro. Encantadora. A Mica botou outro mundo.
A Marilis, que eu suponho que na verdade é a Jobis, botou obrigada, excelente, enriquecedor. Muito bem-vinda, Jobis. Gente, é isso, né? Vamos... Tu não usou o gelo que tinha aqui. Vamos pensando, então, no próximo encontro. Eu fiquei pensando no tema leve de Cianídria. Duas bichas cheias e a caixa cheia. Leve de Cianídria. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, no próximo encontro a gente poderia... Eu tô vendo encaminhar, tô vendo que a gente tá caminhando para alguma direção, a gente seguia falando de luto agora. Pensando sempre que um encontro vai levando a gente para pensar no próximo. Então, eu tô vendo que a gente vai falar sobre a aplicação do psicodrama, alguma coisa relacionada a luto. E acho que vai ser isso. E vou ver se o caminho me encaminha alguém, ou a gente vai pensando juntos caminhos para onde isso vai, porque por enquanto isso tem dado certo. A gente vai seguindo o grupo, vamos pensando no tema que vai surgindo, e as pessoas vão aparecendo também. Então, vocês conhecem alguém também, psicodramatista, que manja aí de luto e queira participar com a gente pode usar esse momento. O que vocês acham? Façam belezinha se concordam com a temática. Amanda, não... tá me ouvindo ou não? Não é tu que dá aula na semana que vem, ou é? No sábado. Ah, no sábado. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Tem alguém, assim, que no momento não gostaria que a gente trabalhasse luto, porque a gente tem que respeitar esse movimento também? Não? Então, o Renato está dizendo gratidão. Gente, bom final de semana para vocês. Esse sábado nós temos o curso de ansiedade que começa. Temos o curso de técnicas, tá lá no grupo, né? O curso sobre técnicas que vai iniciar. Vai repetir o Introdução ao Psicodrama. Nós temos a live com a professora Alexandra também falando um pouco da intervenção do psicodramatista nesse momento aí, né? Com as crises. E confiram lá, curtam a página do Instagram para vocês estarem atentos aos nossos cursos, às possibilidades. A gente tem cursos também gratuitos nesse momento, levando em consideração a necessidade que a gente tem de sobreviver ao isolamento. E sigamos juntos. Obrigada, Amanda. Muito bom. Obrigada, valeu. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Vivi. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, Amanda.